Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores, se não o maior, paradoxo do mundo cripto, a Cardano. Pensa assim, é uma blockchain com uma tecnologia que muita gente considera genial, sabe? Mas que na prática parece um motor super potente que simplesmente não consegue sair do lugar. A gente vai tentar entender o porquê disso tudo. E é aqui que a coisa fica interessante. A pergunta que fica no ar é como que uma tecnologia tão robusta, tão bem pensada, acaba sendo, na prática, quase uma cidade fantasma se a gente compara com os concorrentes. É um mistério que deixa muita gente no mercado com a pulga atrás da orelha. Ok, então, para entender a Cardano, a gente tem que começar pela base, pela filosofia do projeto. O pilar aqui não é o hype, sabe? Não é aquela cultura de lança rápido e conserta depois. Não, o foco é a ciência. É um projeto feito para durar, com uma pegada super metódica, quase acadêmica mesmo. E olha, a ambição deles não é pequena não, é gigantesca. Enquanto tem muita blockchain por aí focada em DeFi, em NFTs, a Cardano mira muito mais alto. A ideia é ser a base de um sistema financeiro global inteiramente novo. É uma meta super nobre, claro, mas que exige um rigor técnico absurdo. E esse rigor, como a gente vai ver, cobra um preço bem alto: o tempo. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Cada passo que eles dão é super calculado. Cada protocolo é baseado em pesquisa científica, revisado por pares. O resultado? Uma blockchain extremamente segura, muito robusta. Só que essa busca toda pela perfeição acaba tendo um custo. Um custo alto no ritmo de desenvolvimento e, claro, na adoção pelo mercado. Bom, até agora a gente falou da promessa, da teoria. Mas agora, vamos olhar para os números. E é aqui que o paradoxo fica escancarado. Porque a promessa técnica é uma coisa, mas a realidade do mercado, essa tem sido bem mais dura. Vamos voltar para 2021, no auge daquele ciclo de alta. A Cardano chegou a bater um preço impressionante ali perto dos 3,10 dólares. Isso gerou uma expectativa enorme, sabe? Foi o ponto alto, o momento em que parecia que, finalmente, a promessa ia se tornar realidade. Mas aí, depois do pico, veio o tombo. E que tombo! Uma desvalorização de mais de 90%. Isso colocou a Cardano entre os piores desempenhos dos grandes ativos de cripto. Uma correção brutal que faz todo mundo se perguntar: o que foi que deu errado? E o buraco é mais embaixo, não é só o preço. Existe uma métrica chamada TVL, que é o valor total bloqueado. Pensa nisso como um termômetro que mede o quanto de dinheiro está circulando, sendo usado no ecossistema de finanças descentralizadas de uma blockchain. E aqui, nossa, a diferença é gritante. A Cardano tem só uma fraçãozinha da liquidez dos seus concorrentes, e isso é um sinal claríssimo de que o ecossistema dela ainda é muito pouco usado. Então vamos ao diagnóstico. Por que existe esse abismo gigantesco entre a promessa tecnológica e a realidade do mercado? A resposta, olha, não está na qualidade da tecnologia em si. O problema parece ser uma combinação de 4 fatores bem específicos que estão literalmente segurando o projeto. E são esses aqui, quase como os 4 cavaleiros do apocalipse da Cardano. Primeiro, a execução lenta. Segundo, a falta de adoção, de uso real. Terceiro, uma concorrência que é simplesmente brutal. E por último, uma narrativa de curto prazo bem fraca, que não consegue gerar aquele hype. Vamos olhar cada um desses pontos de perto. Essa frase aqui resume tudo, né? Famosa por prometer muito e demorar muito para entregar. Essa abordagem super metódica, esse perfeccionismo, por mais que seja louvável do ponto de vista técnico, custou anos. Anos de atraso em relação a concorrentes que foram muito mais ágeis, que lançaram suas coisas e atraíram desenvolvedores e usuários primeiro. E se a gente bota lado a lado, a coisa fica ainda mais clara. A Cardano, olha, leva a medalha de ouro em segurança e descentralização. São qualidades excelentes, sem dúvida. Mas qual é o problema? O mercado cripto, pelo menos até hoje, recompensa muito mais a velocidade, um ecossistema DeFi bombando, e nesses pontos a Cardano infelizmente ficou comendo poeira. Mas e o futuro? O jogo está perdido? Bom, vamos dar uma olhada no que vem pela frente, porque a Cardano tem um plano para resolver esses problemas. Existem algumas atualizações bem importantes no radar que podem, pelo menos na teoria, virar essa partida. Basicamente, a gente pode pensar em 3 grandes pilares para essa virada de chave. O Upgrade Layout, para resolver de vez o problema da lentidão. A Sidechain Midnight, que foca em privacidade para ver se atrai o dinheiro das instituições. E a Era Voltaire, que promete entregar a governança total para a comunidade. São promessas muito poderosas. O grande C aqui, o X da questão, é se eles vão conseguir entregar no prazo. E o histórico, como a gente já viu, não joga a favor.
Beleza, depois de analisar tudo isso, qual é o veredito? Onde que a Cardano se encaixa como um ativo? Para que tipo de estratégia ela serve? Uma coisa fica bem clara: Cardano não é para quem busca ganhos rápidos. Definitivamente não é uma aposta de curto prazo. É um investimento que exige muita convicção na tecnologia, mas que ao mesmo tempo tem um risco de execução altíssimo. É para quem realmente acredita nos fundamentos e tem paciência de monge para esperar talvez por anos, para ver se aquela visão grandiosa vai ou não se concretizar. E para fechar, a gente fica com a pergunta de $1 milhão, que resume todo esse dilema. Será que a Cardano vai conseguir finalmente usar sua base técnica superior para se tornar uma peça-chave na infraestrutura global de cripto? Ou será que esse ritmo lento, esse perfeccionismo todo, vai fazer com que ela fique para trás, tipo uma obra de arte genial que ninguém nunca usou? Só o tempo vai dizer.